Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje seguimos na quinta temporada do podcast, onde a gente denominou como Pílulas Sustentáveis. A gente sempre começou o podcast falando de assuntos muito técnicos e deixamos o beabá da sustentabilidade, de uma maneira geral, uma forma muito aberta. E agora a gente vai trazer esses cenários de o que está acontecendo na sustentabilidade, o que é cada coisa. E hoje a gente vai falar em específico do setor de energia renovável e a potência que o Brasil tende a ser nessa área, ou pelo menos tem possibilidades de ser uma potência quando a gente fala de energia renovável. E quem vai falar com a gente hoje é o meu camarada Wolf Howell. Ele vai se apresentar para vocês e acho que tem bastante a agregar, contribuir e que, de uma forma que todo mundo consiga entender. Wolf, seja muito bem-vindo, meu caro. Grande Wagner, obrigado aí pelo convite. Uma satisfação estar aqui. Espero que tenha outras vezes ainda. Essa construção não para nunca, né? Está sempre trocando ideia. Parabéns aí pela iniciativa também, muito bacana. Nem sabia que estava na quinta temporada já. Tomara que tenha mais 20, 30, 40, né? E um assunto, né, que o Brasil realmente está em foco no mundo, né? A gente é um país continental, tem muita coisa para acontecer no Brasil, muita coisa já aconteceu, mas antes só vou me apresentar brevemente. Meu nome é Wolf Howell, sou engenheiro mecatrônico, fiz especialização, MBA na parte de gestão empresarial para o setor elétrico, sou especialista na parte de eficiência energética e geração de energia, sou oriundo da indústria, então trabalhei em gestão de projetos industriais pesados, siderurgia, alimentos e têxtil bastante tempo, estou há quase 20 anos no mercado aí, e me apaixonei pelo mercado de energia nos últimos 13 anos, né? Que eu botei a mão na massa aí, eu venho aprendendo cada vez mais, né? E realmente o mundo está indo para esse lado, a gente tem que entender mais o que está acontecendo. E como o Brasil se insere no mundo, né? Para a gente aproveitar essa oportunidade de ajudar o Brasil a trilhar esse caminho, né? Hoje sou sócio diretor da Anuale Energia, né? A gente tem 3 pilares principais, que é o regulatório, o jurídico contratual para projetos de energia, engenharia e projetos e modelagem financeira de projetos, né? Então a gente sempre fala que é um tripé da parte dos projetos, porque o projeto ele pode cair, ele é derrubado se um desses pilares não estiver firme, né? Então a gente chama de one-stop shop para o mercado de energia. Eu sou diretor da parte de engenharia, projetos e modelagem financeira. Então eu sou mais números, né? Meus sócios são advogados e cuidam mais dessa outra parte regulatória, contratual, societária, fundiária, né? Então vamos lá. Eu acho legal aqui que o Wagner me provocou para falar na parte de matriz energética, matriz elétrica. Eu acho legal a gente conceitualizar algumas coisas que às vezes a gente faz confusão, né? Quando o pessoal fala matriz energética, parece que é só elétrica, né? Então é legal a gente saber que são 2 mundos, matriz energética e matriz elétrica, tá? De energia elétrica. A matriz energética, ela junta não só a energia elétrica que a gente usa, nem como a gente gerou essa energia elétrica, mas todos os outros combustíveis, ou seja, que tem conteúdo energético que a gente usa também. Então, combustível para transporte, para indústria, toda a energia térmica que você usa na indústria para alguma conversão, vapor, lenha, carvão mineral, carvão vegetal, biomassa, biogás, derivados do petróleo, então, gás natural, a nuclear também. Então, é um monte de coisa, né? Então, a gente precisa olhar esses 2 parâmetros. Eu vou falar um pouquinho dos números do Brasil, primeiro falando de matriz energética, para a gente ter uma noção, né? Então, para a gente, o ponto aqui das pílulas sustentáveis é justamente falar dessa parte, né? Que se o Brasil é sustentável e comparar ele, né, no plano de fundo com o resto do mundo, para a gente ter uma noção. É importante, né? só um parênteses aí, te comentar, até um ponto importante salientar, que eu acabei fazendo uma pesquisa ali nos meus stories do Instagram, e as pessoas, grande parte, achou que o Brasil tem uma matriz de fonte não renovável, e é o desconhecimento que a gente tem sobre o nosso país também nessa parte. Exatamente. Então aqui, ó, eu vou separar a matriz energética, que são todos os combustíveis que o Brasil usa, em renovável e não renovável, tá? Não renovável, derivados do petróleo, tá? Óleo, gás natural, carvão mineral, urânio e outros pequenos aí. Renovável, a gente tem biomassa, hídrica, né? Lenha, carvão vegetal,
tá? Não mineral, vegetal, eólica, solar, biodiesel, biogás e algumas outras pequenininhas aí. Mas o principal é isso, para a gente entender que o renovável é aquilo que, por exemplo, falar, mas lenha é renovável? A lenha que se usa é de reflorestamento. Então, existe um controle, né? Então, aquilo é feito para isso, tem uma neutralidade de carbono, porque ela usa carbono da atmosfera, do solo, para crescer. Então, ele rouba, né, dióxido de carbono, para depois ser queimado de novo. Ou seja, você tem uma renovabilidade aí, tá? Então, a mesma coisa acontece com biogás, né? Você também mitiga, no biogás, você mitiga que metano vá para a atmosfera e você oxida ele para ele ter um impacto menor no efeito estufa. Então, só para a gente entender. Agora, quais são os números, tá? Então, eu vou falar de... A gente passou por uma crise hídrica agora, ano passado, então vale a pena a gente puxar a diferença, tá, desses anos. Estou falando 2020, 21, 22, tá? Então, se a gente for olhar 2020, tá, o consolidado 2020, do percentual energético, tá? 48,5% era renovável e 51,5% não renovável. Cabe salientar aqui que o peso dos transportes é muita coisa. Imagina a quantidade de diesel e gasolina, né? É muita coisa que roda no Brasil que pesa bastante para esse lado não renovável, digamos, né? Mas é isso que a gente tinha, quase meio a meio, tá? A matriz renovável e não renovável no Brasil em 2020. Em 2021, a gente teve uma diminuição dessa renovabilidade, aí foi de 48,5% para 44,7%, né? Então ficou 44,7%, 55,3%. Isso se deve exatamente pela crise hídrica, que faltou água nos reservatórios, e a gente teve que despachar muita térmica, que é não renovável. Então, muito gás, derivados do petróleo, BPF, óleo, né, diesel, né? Então, isso pesou um pouco, mas não é o normal, tá? Então, o Brasil já em 2022, a gente não tem o consolidado ainda, mas ele volta aos patamares antigos, tá? E o Brasil, ele vem se aprimorando nisso, tá? Mas ele vai ter que ter políticas mais pesadas de biodiesel para conseguir começar e GNV, né? Bastante gás natural veicular, GNL veicular também, o pessoal está fazendo para transportes mais pesados, trucks e carro elétrico também, né? Então, vai existir um movimento em começar a minimizar essa parte não renovável. Agora, como é que fica? Bom, você falou então que é quase meio a meio renovável e não renovável no Brasil, né? No mundo, renovável 14,1% e não renovável 85,9%. Olha a diferença, né? Então, o Brasil ele dá aula, né, nesse sentido, lógico, porque a gente tem condições, é um país continental, tem muito recurso natural, mas faz parte, né? Então, o Brasil ele investia muito tempo atrás na parte hídrica, que virou referência, a gente aprendeu com os canadenses, né, com a Brusfield, muito na parte de reservatórios, né, a parte hídrica que pesou muito por esse lado. E aqui eu queria só fazer uma ressalva, tá? É muito lindo esse mundo do renovável não renovável, né? Quero que tudo seja renovável, mas tem um ponto aqui que a gente tem que pensar sempre, que na matriz energética a gente tem que ter segurança também, né? Então vai existir um mix. Então você tem que mitigar ao máximo o que não é renovável e que polui, mas você, enquanto não tiver tecnologias renováveis que não poluam, que consigam garantir uma despachabilidade, entrega de energia instantânea, você ainda vai ter que ter térmica, você ainda vai ter que ter, nem que seja de urânio, né, nuclear. Tá vindo uma tecnologia do Bill Gates agora, né, que é a Terra Power, que são, em vez de você tinha lá usinas de 2 gigawatts, agora é de 300 megawatts, você consegue ter com uma tecnologia bem mais segura nuclear, né? Então a gente vê que o mundo vai andar para esse lado. A gente teve Fukushima agora, né, que deu uma esfriada nessa parte nuclear, mas a gente acha que isso vai voltar com um pouco mais de segurança. A Europa também acabou de votar, né, faz uns meses atrás, dizendo que nuclear é verde, né? Então isso é complicado, né, mas muito mais ligado para a estabilidade de segurança e para o tratamento do resíduo do que outra coisa, porque realmente ela é muito segura, se for ver. É que nem andar de avião. Você fala, pô, mas avião cai de vez em quando. Sim, mas carro bate muito mais, né? É lógico, né? Então, tem prós e contras. Então, essa parte para a gente fechar a matriz energética aqui que eu enxergo, vai vir muito forte essa parte. Bom, a eletrificação da frota de carros e caminhões, mas também biodiesel vai vir muito forte para começar a deslocar e pesar um pouco menos essa parte não renovável, vai para transferir um pouco para o renovável, né?
inclusive para a indústria, né? Então, começar a usar mais gás natural, que por mais que não seja renovável o gás natural, é menos poluente que o diesel, que o BPF, né? Que o óleo cru, né? Que em muitos casos até a própria lenha, dependendo do que você está usando, né? Então, isso que a gente vai começar a enxergar essa movimentação. E que o mundo está bem atrás, né? Então, você quer apontar alguma coisa nessa parte da matriz energética? Não, eu estou aprendendo só. Então, se a gente for falar em oferta, tá, uso final, tá, de energéticos, tá? No Brasil, são 260 milhões de toneladas equivalente de petróleo. Por que o pessoal faz isso? É justamente para você ter noção e conseguir comparar um combustível com outro conteúdo energético, né? Então, para vocês terem noção, 260 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, uma tonelada equivalente de petróleo é igual a 11,63 megawatt-hora. Então, se eu converter esses 260 milhões aqui, dá 3 mil terawatt-hora de energia elétrica, se a gente fosse pensar, né? De energia. Então, só para a gente ter uma noção, tem um número aí. Agora a gente vai falar da matriz elétrica no Brasil, tá? Então, a matriz mais suja do Brasil é a energética, porque tem todo esse conteúdo da parte de transporte e indústria, né? Agora, se a gente vai para a elétrica, bom, o Brasil, ele já cumpriu o objetivo de 2050 do mundo. Para vocês terem noção, o mundo firmou uns anos atrás que até 2050, ou seja, bastante tempo para frente, 85% da matriz elétrica tinha que ser renovável, tá? O Brasil, em 2020, estava com 83,8% renovável. Poxa, sabe, é quase toda a matriz renovável, puxado muito fortemente pelas hídricas um tempo atrás, mas também pela eólica e solar e biomassa, né, nesses últimos tempos. De novo, tá? Por causa da crise hídrica que a gente teve ali em 2021, baixou um pouco, a gente não tinha água no reservatório para usar, então não tinha como usar, e a hídrica é predominante, então a gente diminuiu um pouquinho, de 83,8% para 78,1%, tá? Sendo 21,9% não renovável, que foi, que ocupou esse lugar foi a parte ali de derivados do petróleo, diesel e gás natural. Tá? Mas também, digamos, a gente ainda está muito pujante com a parte solar, com a parte eólica. A gente acha que biogás e biomassa vai vir muito forte, acelerar bastante. A biomassa ela foi acelerada com a parte sucroalcooleira, né, que virou um coproduto, a parte de energia para o pessoal da cana-de-açúcar, né, então isso é importante. Mas, de novo, agora eu vou comparar com o resto do mundo. Vamos supor, o Brasil está 80-20 hoje, tá? 80% renovável, 20% não renovável. O mundo está 26,6% renovável, ou seja, 1/4 renovável, 3/4 não renovável. Tá? Então o pessoal fala, mas não sei o que, compra equipamento solar. O equipamento solar é fabricado em quase 100% na China e a matriz da China é quase toda no carvão ainda. Né? Então compra muito carvão da Austrália. Então, tipo, é complicado, assim, mesmo que eles instalem muita solar, muita eólica, é tão forte a indústria deles e está crescendo tão rápido que eles não conseguem atender nem o crescimento vegetativo deles, né? Então, essa transição vai ser muito pesada. É um ponto muito interessante a gente brifar, que nem tu falou da matriz energética de uma maneira geral, e a elétrica, enquanto o Brasil, ele se torna uma potência, a gente falando da China, e o Brasil, trazendo também na parte de energia, que já teve o podcast também com o Camilo, que a gente falou mais da questão do transporte, justamente isso, né? O Brasil, a gente fala elétrico, mas a gente tem questão de etanol, a gente tem tá vendo o hidrogênio verde, e a gente tem, que nem tu mesmo enfatizou, acho que a gente tem muito a ensinar esses países, e aí eu trago a pergunta, por que mesmo com essas condições, por exemplo, a China sendo a maior fabricante de painéis, ela não tem outras fontes limpas? É óbvio que não vai depender simplesmente de solar, mas países como a Alemanha, como é que tu enxerga essa dificuldade ou essa mudança mais vagarosa desses países em relação à matriz energética? Do meu ponto de vista, é o tamanho. Né? A China é milhares de vezes maior que a Alemanha. A Alemanha é super representativa, só que nem se compara em potência, em volume de produção, em crescimento, fundamentalmente também.
e eu vejo que o governo chinês ele prioriza outras coisas, porque senão ele é muito capital intensiva a parte energética, né? Então ele ainda tem que amortizar muita coisa que ele construiu, que é termoelétrica a carvão, por exemplo, né? E depois você tem muita coisa para focar em indústria, eles estão muito focados em indústria, então eles querem atender, eles estão sempre devendo para o mercado, né? Então eles estão hoje focando, aumento da indústria, aumento da indústria. Quando eu trabalhei na Gerdau de 2006 a 11, eu lembro que a Gerdau na época chegou lá em 9º lugar do mundo de siderúrgica. Pô, tava ali voando. De um ano para o outro, sei que meia dúzia de siderúrgicas menores chinesas se agruparam e elas viraram a segunda ou terceira de umas primeiras das 10, tinha 7 chinesas lá. E deslocou todo mundo para baixo. Ou seja, eles crescem muito, muito rápido. E eles estão focando nesse desenvolvimento industrial, né? Botar a galera para trabalhar lá e gerar PIB para eles, né? E aí eles falam, pô, renovável é bonitinho, mas é que nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele investe mais que a China, investe. Mas porque o público é um pouco mais consciente lá e demanda. Mas os Estados Unidos também diz lá em Davos, nessas coisas todas, não, eu não vou reduzir para esse patamar minha emissão de carbono. Ele fala. Ele nunca vai lá e assina e diz, eu vou reduzir. Porque ele acha que é mais importante ele continuar focando forte na produção dele do que ele prejudicar a produção dele fazendo esse trade-off, né? Porque é um custo pesado, porque realmente você reduzir produção ou você reduzir produtividade em prol disso, que é super importante, né, essa parte de impacto ambiental, tem um peso forte, tá? E os Estados Unidos ele não quer, porque ele sabe que se ele dormir no ponto, a China vai dominar tudo e assim, né? E o único hoje que está fazendo frente no mundo é os Estados Unidos, é isso, né? E aí, mais com agora a crise Rússia e Ucrânia, aí você vê que a Rússia está meio de mão dada com a China, é uma questão geopolítica bem mais complexa, bem mais complexa. Eu acho que a China, ela está investindo em coisas que a gente nem imagina lá dentro, tanto que é difícil de você acessar. Eu fui para algumas vezes para lá, e lá, se você não tiver VPN, você não acessa nada de fora, né? O Google deles chama Baidu. Você não acessa o Google, você não acessa o Facebook, você não acessa o Instagram, você não acessa o WhatsApp. E aí é um bloqueio que eles fazem para o governo americano não conseguir entrar, não conseguir acessar. Então, acho que tem uma questão geopolítica muito mais pesada e de interesse real. O chinês ele não está nem aí, entendeu? Esse é o problema. Enquanto as pessoas não começarem, os consumidores não começarem a penalizar eles assim, não vou comprar de você, eles não vão mudar, entendeu? E é natural, só que hoje é muito barato, então eles jogam muito com o preço, né? Então a gente vai não é uma diferença pouca, é uma diferença absurda de uma coisa e de outra. Porque você fala para todo mundo assim, eu compro isso aqui, tá? Que custa 10. Pô, mas você compraria o mesmo que, vamos supor, foi feito com geração solar, custa 50? Pô, aí você fala, putz, sabe? Não, para mim talvez eu compro, mas eu vou comprar para todos os funcionários da empresa, meus acionistas não vão querer. Não é nem só isso, né? Tipo, para ti, eu vejo muito, se a gente traz a nível Brasil, por exemplo, o Wolf tem uma condição financeira X, ele pode. O Wagner também pode, mas a grande maioria do Brasil não pode fazer essa conversão. Muda para eles o impacto do orçamento mensal se ele faz uma aquisição desse perfil. Não, e ele deixa de comprar outras coisas, né? Isso, exato. Então, muito importantes também. Então, eu vejo assim que não existe um interesse real da China fazer essa virada. Ela vai ir fazendo corpo mole enquanto o pessoal não bater pesado, então eles vão fazendo lá. Hoje a maior hídrica do mundo é deles, né? As 3 gargantas lá, Three Gorges. Mas é muito pouca energia, por mais que seja a maior do mundo, é muito pouca energia para o tamanho deles e o crescimento acelerado deles. Imagina a China lá, com 1,4 bilhões de pessoas, uma produção absurda, crescendo 7, 8% ao ano. Agora eles deram uma freadinha, mas, eles vieram a 7, 8% ao ano, mesmo com crise. Sabe o que é isso? Você duplica de tamanho em poucos anos, né? Então, você não... Hoje o Brasil, vamos supor, a parte elétrica demanda aí uns 3% ao ano. E mesmo assim a gente vê, às vezes, que é problema de você conseguir 3% crescer. Até eu tenho um número aqui, a potência instalada no Brasil hoje está em 190 gigawatts. 3% dá 6 gigawatts aí. É muita coisa, 6 giga, né? Você conseguir toda a parte ambiental,
financeira, equipamento, e eu estou falando por ano, 6 GB, né? Então, pô, você demora às vezes os projetos 2, 3, 4, 5 anos para construir, né? Então, por isso vocês têm os leilões A-4, A-5, A-6, né? Demora muito tempo, é lento. Então, tipo, imagina eles são 100 vezes maiores. Então, é absurda a engenharia que você precisa para... Você pode encher de catavento, né? Então, talvez eles vão um pouco mais para o offshore, se eles tiverem condições lá, porque as torres são maiores, mas eu acho que ainda não vão conseguir. Então, o que eles conseguem ser bruto? Nuclear, carvão, térmicas grandes, é uma tecnologia barata que eles já dominam, porque o chinês ele faz o seguinte, se ele não sabe, ele compra lá de um italiano, de um alemão, instala e ele duplica em 2 anos, ele copia. Eu tenho um conhecido que ele fala assim, né, ele teve negócio, morou na China, e ele fala assim, cara, o chinês é o seguinte, velho, a diferença para o brasileiro é que o brasileiro tem muito ego. Na China, ele vai lá, ele pega o cara e ele faz o cara ensinar ele vai aprender, só que daí ele é ambicioso. E aí ele vai fazer aquilo que tu fez isso aqui, ele vai replicar isso no mundo inteiro. E aí ele vai trocar, porque a mentalidade, e ele não se apega a ego. Então ele não tá nem aí se ele vai errar, ele vai ali, vai fazendo, vai indo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E ele falou, cara, é admirável essa questão deles fazerem assim. E para eles não existe a questão de propriedade intelectual nem nada. Ele falou, meu, pode vir brigar com a gente aqui. Então, existe até uma resistência dos europeus venderem equipamento para chinês por causa disso. Né? Mas em crise, a gente sabe que a Europa não estava assim também tão feliz da vida, então ela tinha que vender. Sim. Eu lembro que na Gerdau lá, as maiores laminadores e fornos de aciaria era da Daniele, uma empresa italiana muito pesada, assim. E aí o cara me contou, o italiano me contou, olha, a gente instalou na China, chegou lá para visitar, tinha uma duplicada do lado em 2 anos. Hoje eu estou falando coisa pesadíssima, equipamento muito pesado. Né? Então, eu vejo complicado ali, né? Tipo... Deixa eu te fazer uma outra pergunta antes da gente entrar, como é que está o cenário da nossa matriz energética hoje. Com tudo isso que a gente entrou no cenário um pouco mais, falando geopolítico, Brasil para 2023 em relação ao setor de energia elétrica, como é que vocês estão enxergando também esses próximos anos? Não, o que a gente acha, né? A gente acabou de passar por uma crise hídrica pesada, então tem uma política de segurança energética também, né? Mas, por outro lado, eu vejo muito bons olhos a expansão renovável, muito forte, eólica e solar muito forte. Acredito, tá, que... Bom, a geração distribuída, a gente não pode fugir disso, aqui, então a gente está falando, em energia, tá, que a gente... a oferta de energia elétrica da matriz hoje nossa é quase 700 terawatt-hora ano, tá? Só de GD é 10 terawatt-hora. Né? Então, pô, tá crescendo muito rápido, ela cresceu 84%, né, de 2020 para 2021 e vai começar a duplicar, e mesmo com a nova lei 14.300, ninguém vai parar. Ninguém vai parar. E a parte que é interessante é porque a geração distribuída, pela característica de ser distribuída e você depender de muita gente investindo menos, você consegue, é exponencial a coisa. É diferente de várias gerações centralizadas que dependem de poucos players. Por mais que a geração centralizada tenha projetos de 800 mega, de 1 giga, a distribuída ela cresce muito mais aceleradamente. Então, e ela começa a afetar a dinâmica também da rede elétrica, né? Então, a gente está vendo, hoje, o Sistema Interligado Nacional é operacionalizado pela ONS, Operador Nacional do Sistema. Né? Então, ela tem uma inteligência muito forte, porque ela fica mantendo o equilíbrio carga-geração, carga-geração, carga-geração. Né? Copa do Mundo, caiu a carga, pô, ela tem que já disparar ali, fecha a comporta aqui, ela tem um programa todo para manter isso em equilíbrio, porque se eu perder esse equilíbrio, começa a ter defasagem de frequência, e aí começa a derrubar setores inteiros por segurança. Né? Então, e aí o que a gente está vendo? As próprias concessionárias, elas vão começar a ser mini ONS, porque elas vão ter que estar operacionalizando muita inteligência das próprias redes, né? Porque eu vou ter muita geração e carga, né? E eu vou ter que entender, porque se deu uma nebulosidade, sumiu uma geração dali, né? Então, como é que isso funciona? Então, a gente começa a ver que essa parte da digitalização da energia, essa parte tecnológica, da inteligência artificial, etc., vai vir muito forte, automação, né? Então, mas eu vejo assim, está ficando mais complexo, mais dinâmico,
mas é fantástico o mercado, né? Aí você vai começar a ter tokenização de energia, poder comprar, aí com a abertura do Mercado Livre que a gente está vendo também, você vai poder comprar energia pré-paga barata numa oportunidade no teu celular. Isso daqui a alguns anos, né? Tu acredita que a política vai facilitar para que isso aconteça? A forma que mudou de gestão? Olha, opinião muito pessoal minha, tá? Eu acho que quanto mais intervencionista, pior, né? O mercado ele tem que, de certa forma, se autorregular. As políticas de desenvolvimento, sim, são importantes, mas elas têm que existir de verdade, não é para você beneficiar seus amigos, né? Tipo, tem que ser algo muito pensado por gente que conheça bem. Bom, o Tomaszki é um cara que, queira ou não, eu estudei pelo livro dele aqui, é um cara muito fera, e ele que lá no início dos 2000, ajudou a fazer toda essa transição para o novo mercado de energia do Brasil, com os leilões, etc. Né? Então, tipo, eu vejo assim, é um ponto de interrogação e eu espero que sim, porque o Brasil tem muito potencial e a gente precisa que mexam os pauzinhos certos, né, para o mercado continuar evoluindo, e porque a gente precisa de segurança, esse é o ponto. O investidor, ele precisa de segurança jurídica, ele precisa de segurança, saber para onde o mercado está indo no país para ele tomar a decisão e ir para frente. Perfeito. Tá, e agora a gente voltando ali na nossa parte ali da matriz energética, como é que está a composição hoje no Brasil da nossa matriz? O que vem hoje de fonte hídrica, que já foi grande parte, né? E hoje está sendo cada vez mais diversificada. Não, nem vou falar diluída, mas é porque está diversificando muito. E qual é a projeção porque ainda é pouco diversificado, ainda tá ganhando escala, mas ainda é pouco. Como é que tu vê esse crescimento da solar, da eólica na matriz? Olha, eu vou falar os números primeiro aqui. Então, eu falei aqui, eu estou no Power BI da ANEEL, tá? Agência Nacional aqui de Energia Elétrica, Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração. Atualizado hoje, tá aqui, 190 GB instalado de potência fiscalizada, tá? Tem 300 GB de potência outorgada, tá? Tem muita, ou seja, tem mais 100 GB aí de projetos que foram outorgados para serem instalados ao longo do tempo e, né, vingarem. Então, falando dos 190 GB aqui, 54%, 103 GB é hídrica, tá? Térmicas, 46 GB, dá um quarto, 24%. Eólica, 24 GB, tá? 12,86%. Pô, a eólica vem muito forte, puxou forte. A solar, 4%, dá quase 8 GB. Aí tem as PCHs, né, que eu não incluí nas hídricas ali, é 3%, dá quase 6 GB. Aí tem nuclear, 2 GB, e CGH, que são as hídricas pequenininhas aqui também, 870 MB. Pô, se somar aqui a hídrica, vai lá para cima, né? O que eu vejo? Vai continuar. A parte hídrica que é um pouco complicada, né? As PCHs perderam força política, elas tiveram muita força política, principalmente por questões ambientais, perdeu bastante força. Hoje o que a gente precisaria, na verdade, seriam hídricas com reservatório, tá? Então, quem acompanha o professor Mário Veiga, né, que é da PSR, o fundador da PSR, ele tem lá uma aula que ele fala muito agora das hídricas reversíveis, né, que eles estão fazendo uma modelagem computacional de relevo no Brasil inteiro para ver o potencial de onde eu tenho lá a bacia, onde eu tenho reservatório, eu teria um reservatório em cima para quando eu tenho sobra, que nem agora que faziam anos, né, que não tinha, a gente verteu um monte de água porque está sobrando água no reservatório, choveu muito, fora do previsto, dos cenários previstos, né? Então eles estão, se a gente tivesse algumas reversíveis, essa água que eu poderia turbinar e a energia elétrica eu jogo a água para cima de novo, né? Fazer coisas nesse sentido de ter uma armazenagem extra e uma segurança extra que não é não renovável, que é o que a gente quer, né? Então, usina despachável é isso, que eu tenho reservatório, água e energia potencial que eu posso turbinar quando eu quiser. E aí eu consigo deslocar aquele gás natural que eu não quero queimar. E, além disso, enquanto a gente não conseguir trazer ali do pré-sal o gás natural para fazer essa geração, tem lá, por exemplo, Sergipe pega GNL caro, né, que vem lá, gás de xisto, cheio gás dos Estados Unidos ou do Catar, né? Então, mas assim, o que eu vejo, né? Forte, continua muito forte eólica e solar, né?
principalmente a distribuída vai puxar muito forte, vai crescer mais rápido ainda. Tá? A gente vai ter uma curva ainda que, se a gente pegar lá nos planejamentos, no PDE, por exemplo, as previsões são absurdas, de chegar a 40 GB em pouco tempo, em 10 anos aí, 8 anos de geração distribuída. Eólica, a gente ainda tem um potencial, principalmente aqui no sul, né, um potencial aí 12 GB onshore, tá? E a gente vê as campanhas acontecendo muito forte do offshore. Né? Offshore, então, quem não sabe, onshore é quando é na terra, né? Então, as eólicas em solo. Offshore é quando é no oceano, né? Então, a gente pega a região nórdica da Europa lá, tem muita torre já offshore, né? Que você tem muito vento, você não tem obstáculo, então você tem um vento constante, com um volume, né, interessante, uma velocidade mais constante, que eu consigo gerar energia com qualidade, com fator de capacidade alto. As minhas turbinas podem ser mais altas, de maior potência, e aí eu consigo otimizar até meu custo operacional, operação e manutenção. Aí, para vocês terem noção, a turbina eólica vai de 4, 5 mega para 14, 15 mega, né? Então, a qualidade do vento é melhor também, né? Sim, porque eu não tenho relevo, né? Então eu tenho uma maior constância, e aí você consegue gerar energia com mais consistência. Isso é um fator de capacidade mais alto que paga mais rápido os equipamentos. Então reduz um pouco de risco, lógico. Tem alguns complicadores, que é o ambiente salino, a forma de fixação e de construção lá é totalmente parecido, digamos, com quem domina a parte de exploração de petróleo. Pode ver que as grandes que estão com offshore, quem é? Total Energies, Shell, são essas aí. E a Petrobras, eu acredito, tá, até pelo perfil que o governo está assumindo aí, é que vai botar a Petrobras para trabalhar nisso também, né? Já domina a tecnologia e o entendimento dessa plataforma, né, nossa nearshore, digamos assim. E talvez existam parcerias aí, Shell, Petrobras e coisas grandes para conseguir alavancar. Mas, assim, o que a gente conversa aqui dentro é que a gente acha que esse offshore não é nem tanto para o crescimento vegetativo do consumo continental energético brasileiro, mas sim a gente vai ter campos offshore ligados à produção de hidrogênio verde, né? Então, no Ceará, aqui em Rio Grande, né? Porque daí você não usa espaço continental, você pode ter um cluster pontual, dedicado, né? Então, você vai ter uma infraestrutura dedicada para a parte de eletrólise e produção de hidrogênio verde, converte em amônia verde e já está no porto e, pum, manda para a Europa, manda até para a América Latina, para a parte que a gente fala muito da parte de fertilizantes, né? Nitrogenados, FAFENs, as fábricas de fertilizantes nitrogenados, que consomem muito combustível, muita energia, né? Perfeito. Vou fazer uma última pergunta. Tem essa projeção da geração distribuída nesse crescimento aí até 2030? Mesmo com essas alterações, o que vai seguir motivando o crescimento da geração distribuída? Principalmente ela está levada pela parte de solar, serão muito mais ligados ao autoconsumo não, ao consumo local, ou ainda há uma expectativa de geração compartilhada, de autoconsumo? Não, perfeito. Eu acho que assim, pela Lei 14.300, eu acho que o único projeto que morreu é autoconsumo remoto acima de 500 kW. Esse aí realmente não é nem mais escalonado, o pedágio vai pagar 100% do fio B, 40% do fio A, tarifa de fiscalização e PID. Mas não é o fim do mundo, tá? Então, o que ainda ganha? Diminuiu de 5 mega para 3 mega, né? GD solar, mas você pode ter na carga você não teria problema. Você pagaria escalonado, mesmo que seja 3 mega na carga, e você ainda tem uma otimização de simultaneidade e de demanda contratada versus TUS de G de geração. Você tem ganhos ali. Então, acredito que isso é a realidade da geração distribuída, de ela estar perto da carga, de ser perto e ligado ao consumo, né? Então, acho que esses projetos vão continuar funcionando muito bem. Talvez o que prejudique é aquele modelo de negócio por arrendamento, porque o investidor vai ter que colocar dinheiro no teu telhado ou no teu terreno, só que ele tem um risco financeiro de inadimplência pesado e pontual. Se a pessoa não pagar, ele vai ter como que ele entra lá dentro para arrancar equipamento? É complicado. Então, esse eu acho que tem prós e contras. E a geração compartilhada, eu acho que vai continuar existindo muito bem. Ela não tem essa limitação, lógico. Uma coisa que é fácil de evitar,
um dos consorciados ou cooperados ou associados não pode deter mais de 25% dos créditos. Senão você já cai também naquela regra do autoconsumo remoto acima de 500 kW. Mas é fácil você evitar, bota mais consorciado e cooperado e acabou. Né? Então, eu acho que esse modelo de negócio vai continuar funcionando muito bem. Lógico que é melhor que o consórcio ou a cooperativa seja dona do ativo, mas se ela não conseguir isso, porque é mais chatinho, né, de conseguir juntar esse capital, porque os associados, os consorciados, os cooperados têm que se endividar juntos, aí ela pode arrendar de alguém que também mata ali um pouco o benefício geral, porque a empresa que compra os equipamentos e arrenda, ela é uma SPE, uma sociedade de propósito específico, e que paga quase 15% de imposto como lucro presumido. Né? Então, isso mata, porque vai para o governo, não vai para ninguém. Né? Não vai para o cara que investe e não vai para o cara que vai economizar. Mas, assim, eu acho que vai continuar crescendo muito. A gente viu aí taxas internas de retorno passar de 20% para 15%, mas, assim, não é um negócio ruim, porque é um negócio de baixo risco e que você está falando uma taxa interna de retorno de 15%, médio em 25 anos. Se você comparar com Tesouro, etc., você pode ter a Selic alta por um período, mas ela não fica 25 anos alta assim. Tá no mundo. Não se mantém, né? Não se mantém. Exato. Então, lógico, eu vi também, por exemplo, os de alto consumo remoto acima de 500 kW, eu vi cair de 21% para 9%. Aí matou o projeto. Né? Mas assim, ó, cair 3, 4, 5 pontos percentuais. E assim, ó, o residencial, que é o projetinho pequeno, esse é o que está contribuindo para a expansão absurda. O payback foi lá de 5 anos e meio para 6 anos e meio. Ninguém vai deixar de fazer por um ano a mais de payback se vai durar 25 anos. E você trava o preço da energia quando você compra e você investe. Você já gastou aquele valor. Né? Então, você vai saber que por 25 anos, depois de 6 anos e meio, acabou, entendeu? Você vai pagar o pedágiozinho, etc. e tal, mas é muito mais seguro e inteligente do que você falar, eu vou esperar o reajuste tarifário da concessionária, vou conseguir continuar pagando 100% da conta para a concessionária. Não é o negócio. Né? Então, a gente vê com bons olhos que a coisa passa um baquezinho agora, mas é até o pessoal entender que vai mudar para todo mundo igual. Né? E aí, beleza, pô, que pena, porque era realmente um negócio de outro planeta. 25% de taxa interna de retorno. Exato, literalmente. Então, pô, quem que não vai fazer? Você tem que pegar o teu dinheiro do banco que estava te pagando 12% ao ano, bruto, você tinha que tirar e comprar solar e botar onde você pudesse botar solar da tua casa, da tua tia, etc. E tal. Por quê? Porque remunerava muito melhor o teu capital do que um investimento de baixo risco de renda fixa, por exemplo. Né? Perfeito. Tia, quero te agradecer pela baita aula, na verdade. Também agradecer todo mundo que vem ouvindo. Espero que tenham gostado. Quem quiser saber mais, eu estou no Insta, como @WSLopes, LinkedIn Wagner Lopes. E também dizer que, para mim, eu costumo falar, mas é muito bom essas conversas que eu tenho, porque eu acabo tendo consultoria, aprendo com muita gente sobre diversas pautas e com gente que está todo dia fazendo isso, né? Não é simplesmente a teoria, é gente que está vivenciando cada setor, cada segmento na prática. Então, Wolf, muito obrigado. Se quiser as tuas considerações finais, como as pessoas te acham, como acham a Anuale, faz aí teu jabá. Então, beleza. De novo, agradecer só o convite aí. Sempre pode contar comigo aí. Bom, Anuale Energia, anualeenergia.com, o site. No LinkedIn vai achar como Anuale Energia. No Instagram também, Anuale Energia. Eu tô como Wolf Howell no LinkedIn. WolfJR no Instagram, né? E o meu e-mail, quem quiser falar, se não no LinkedIn tem também, mas é wolf@anualeenergia.com, né? Mas é isso aí. Então tá. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu, Wolf. Valeu, um abração aí.